É Jesus o único caminho para o céu? Basicamente, eu sou uma pessoa boa, então eu vou para o céu. Ok, então faço algumas coisas ruins, mas eu faço mais coisas boas, então eu vou para o céu. Deus não vai me enviar para o inferno, só porque eu não vivo de acordo com a Bíblia. Os tempos mudaram. Apenas pessoas realmente más, como molestadores de crianças e assassinos, vão para o inferno. Todas essas são conclusões comuns entre a maioria das pessoas. Mas a verdade é que elas são todas mentiras. Satanás, que tem poder sobre o mundo, planta estes pensamentos nas nossas mentes. Ele e qualquer um que segue os seus caminhos é um inimigo de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Satanás sempre se disfarça como bom. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Mas ele tem controle sobre todas as mentes que não pertencem a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, lemos: Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É uma mentira acreditar que Deus não se importa com pecados menores, e que o inferno é destinado a pessoas más. Todo pecado nos separa de Deus, mesmo uma pequena mentira. Todos pecaram e ninguém é bom o suficiente para ir ao céu por sua própria conta. Romanos capítulo 3, versículo 23. Entrar no céu não se baseia no nosso bem superar o nosso mal. Todos perderemos se este for o caso. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Romanos capítulo 11, versículo 6. Não há nada de bom que possamos fazer para ganhar a nossa entrada no céu. Tito capítulo 3, versículo 5. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mesmo que todo mundo esteja vivendo uma vida de pecado, e crê em Deus não seja popular, Deus não vai perdoar isto. Lemos em Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando Deus criou o mundo, este era perfeito, tudo era bom. Então ele fez Adão e Eva e deu a eles o seu próprio livre-arbítrio, de forma que eles teriam a escolha de seguir e obedecer a Deus ou não. Mas Adão e Eva, as primeiras pessoas que Deus fez, foram tentados por Satanás a desobedecer a Deus, e eles pecaram. Isto os impediu, e a todos os que vieram depois deles, incluindo a nós, de ter uma relação íntima com Deus. Ele é perfeito e não pode estar no meio do pecado. Como pecadores, nós não poderíamos chegar lá pela nossa própria vontade. Então Deus criou uma forma pela qual poderíamos estar unidos com Ele no céu. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Jesus nasceu para que Ele pudesse nos ensinar o caminho e morrer por nossos pecados, para que nós não tivéssemos que fazer. 3 dias após a sua morte, Ele ressuscitou do sepulcro. Romanos capítulo 4, versículo 25. Provando a si mesmo vitorioso sobre a morte. Ele completou o caminho entre Deus e o homem, para que este pudesse ter uma relação pessoal com Ele, precisando apenas acreditar. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. A maioria das pessoas acredita em Deus. Até Satanás acredita. Mas para receber a salvação, é preciso se voltar para Deus, formar uma relação pessoal com Ele, voltar-se contra os nossos pecados e seguir a Ele.
devemos acreditar em Jesus com tudo que temos e em tudo que fazemos. Romanos capítulo 3, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. A Bíblia nos ensina que não há outro caminho para a salvação, a não ser através de Cristo. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o único caminho para a salvação, porque Ele é o único que pode pagar o preço pelos nossos pecados. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nenhuma outra religião ensina a profundidade ou seriedade do pecado e das suas consequências. Nenhuma outra religião oferece o pagamento infinito que só Jesus poderia dar pelo pecado. Nenhum outro fundador religioso. Foi Jesus vindo como homem, a única forma pela qual um débito infinito poderia ser pago. Jesus tinha que ser Deus para que Ele pudesse pagar nosso débito. Jesus tinha que ser homem para que Ele pudesse morrer. A salvação está disponível apenas pela fé em Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12.